noite, meus queridos irmãos. Que a paz daquele que é judeu segundo a carne, mas é Deus bendito para todos sempre. Amém. Esteja sobre cada um de vós, meus queridos irmãos. Estamos aí com mais um vídeo, um material um tanto quanto polêmico, um material que foi um incentivo de uma irmã sincera. A minha querida irmã Maria fez uma pergunta muito sincera no canal. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena avaliação antes de começarmos o vídeo, que é o seguinte: se a pessoa bebe ou não, isso não torna ela melhor do que as outras. Se a pessoa bebe ou não, isso não é quesito de salvação. O que nos transforma em pessoas melhores, o que nos fazem melhores é o Espírito Santo, e o que nos dá a salvação é a cruz de Cristo. E o que nos leva a Cristo é o Espírito Santo. Não temos mérito nenhum. A Bíblia é clara que as nossas melhores obras, as melhores, são como trapo de imundícia. O que eu quero aqui é analisar um assunto que eu tenho visto muitos pastores pregando inclusive a favor de bebida, que a Bíblia autoriza ou silencia-se no assunto da bebida, levando a pregação para um tom de que ela condena a embriaguez. Mas o que acontece? Isso, repito, não faz ninguém melhor que ninguém. Tenho pastores de outras denominações que fazem uso de bebida alcoólica e são homens de Deus, tenho certeza plena disso. Mas vamos lá. Antes, meus queridos irmãos, quero deixar claro também que esse assunto é muito difícil, é um assunto difícil de ser tratado, e a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, traz pelo menos 3 palavras aí para vinho, porque vemos às vezes tudo foi traduzido como vinho, mas algumas passagens trazem a palavra vinho novo, outras vinho fermentado ou bebida forte, mas geralmente a grande maioria das palavras foram traduzidas por vinho. E temos no Antigo Testamento 3 palavras: ramar, tiros e yain. Yain é a palavra mais comum para vinho. Temos também 2 outras, que é shemar e shecar, 2 palavrinhas que aparecem pouquíssimas vezes, mas que também se referem à bebida forte. E isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, temos síquera, temos oinos e temos gleukos. E o interessante, que é válido pontuar aqui, que tanto oinos quanto iain são as palavras que mais aparecem na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E essas palavras podem ser traduzidas por vinho novo ou vinho fermentado. Ao contrário de tiros, que é um vinho suco de uva sem fermento, ao contrário de gleukos, que é um vinho fermentado, já no Novo Testamento. Aí, o que eu quero dizer com isso? Não conseguiremos definir se a passagem está tratando de vinho fermentado ou não, apenas com a gramática, com a linguística, com a morfologia, uma sintaxe do texto. Não conseguiremos, fazendo uma análise em cima da língua grega ou hebraica. O contexto nos ajuda muito. O contexto é tudo. Qualquer interpretação de texto, de uma perícope ou de uma passagem, o contexto é tudo. O contexto imediato, o contexto amplo e o contexto total das Sagradas Escrituras. Mas antes, quero chamar a atenção de alguns irmãos cristãos. Por quê, meus queridos? Tem irmãos cristãos que não fazem o uso de bebida alcoólica, mas têm uma tendência muito grande de apontar o erro dos outros e, além de apontar o erro dos outros, eles têm um problema sério. Uma pessoa que não faz uso de bebida alcoólica, mas é viciada em Coca-Cola, cai no mesmo princípio, está deixando-se dominar pela Coca-Cola, é viciado em refrigerante, é viciado em alguma outra bebida. O princípio para o vício é o mesmo. Não adianta a pessoa não beber bebida alcoólica, mas não passa uma refeição sem Coca-Cola, não passa um dia sem Coca-Cola, o princípio é o mesmo. Isso eu gostaria de deixar claro, que não devemos nos prender por nada, nos deixar nos prender por alguma coisa. Mas vamos lá. É válido, meus queridos, lembrar que no Antigo Testamento, todos os povos ao redor de Israel, tanto os egípcios, os cananeus, todos os povos faziam uso de bebida alcoólica, tinham um consumo acentuado de bebida alcoólica, inclusive cerveja no Egito, antes do pessoal
sair do Egito antes do Êxodo, eles já faziam uso de cerveja. Os egípcios eram mestres na arte de cerveja. E a bebida alcoólica em si é uma coisa comum nos tempos bíblicos e no Oriente Médio naquela época. Era uma coisa comum. O povo de Deus que saiu do Egito estava contaminado com essa cultura. Só que é válido lembrar também, vocês, aconselho que leiam o capítulo todo de Jeremias 35. Ali é dito que os filhos de Jonadab não faziam o uso de bebida alcoólica e foram elogiados por isso, por não beberem. Era uma questão assim. Aí fica a pergunta: como que eles tiveram essa compreensão que não beber é uma coisa boa? Isso é interessante pensarmos. Se a bebida fosse liberada, fosse uma coisa aprovada por Deus, assim, fica a critério da pessoa, como que eles optaram por não beber e foram elogiados por isso? Leiam o capítulo 35 do livro de Jeremias. E alguns falam que a Bíblia não é clara sobre esse assunto. Eu creio sim que a Bíblia é clara sobre o assunto da bebida. Mas vamos lá. Quero ler alguns textos que a Bíblia menciona sobre o uso de bebida alcoólica que, ao meu ver, são textos claríssimos. Diz assim, Isaías 5, 21 e 22. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebida forte. É um texto bem interessante. A Bíblia, mais uma vez, falando da bebida alcoólica. Tem outro texto que eu gosto muito, é o texto de Provérbios 20. Provérbios, capítulo 20, verso 1. Diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. A Bíblia, mais uma vez, falando ali em um tom bem claro sobre a bebida alcoólica. E em Provérbios 23, do 29 ao 31, temos aqui uma passagem bem claríssima. Diz assim, Provérbios 23, do 29 ao 31, diz assim: para que são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olheis para o vinho quando esse se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. A Bíblia aqui diz, a linguagem é até interessante, não olheis, não é nem para olhar para o vinho, quanto mais beber. Não olheis para ele quando ele estiver vermelho. Isso é muito interessante de levarmos em consideração. Em um texto no Novo Testamento, que é um texto muito conhecido, eu acho até um texto muito lindo, que é o texto de Efésios, capítulo 5, 21. Efésios, capítulo 5, 15 ao 21, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procureis compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hino e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Interessante que ele usa a passagem do verso 17 aqui, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, a qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Assim como o vinho tem poder de dominar a pessoa, tem poder de controlar a mente, os pensamentos e a pessoa, Paulo aconselha sermos controlados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos guie, não a bebida. Esse texto é um texto muito interessante. E o texto que eu mencionei anteriormente, que é o texto de Jeremias, no verso 6 diz assim, Jeremias 35, leia um capítulo, mas diz assim: mas eles disseram,
Não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Leiam o capítulo 35 de Jeremias, é outro texto também que é bem claro a respeito da bebida. Alguns dos irmãos podem questionar uma coisa também que é interessante: como os judeus não bebiam, como eles faziam para celebrar a Páscoa sem ser com bebida, com vinho fermentado? Como eles faziam isso se a Páscoa, da colheita da uva até a Páscoa, daria ali mais ou menos 7 meses? Como que eles teriam um vinho não fermentado por ocasião da Páscoa para celebrar a Páscoa com vinho sem fermento? É muito interessante a pergunta, mas muitos irmãos não têm analisado o contexto. E não o contexto que eu digo, o contexto, a história em si. Primeiro, um fato interessante. Eu comprei uma garrafa de suco de uva, aquele integral, e deixei ela na geladeira, tampada. Bebemos um pouquinho dele, ela ficou mais ou menos aí uns 15 dias na geladeira. Esse suco de uva, depois eu peguei e fui beber sem olhar, só pus no copo e bebi. Tava amargo, tipo vinagre mesmo, aquele gosto ruim, eu pus na boca e tive que cuspir fora. Veja bem, dentro de uma garrafa de vidro, dentro da geladeira, o suco de uva puro estragou. Agora eu te pergunto, se eles não tivessem nenhuma técnica de conservação de vinho, não tinha como ter vinho nem fermentado nem sem fermento durante 7 meses. Tem que haver algum meio de conservar o vinho. Eles guardavam vinho em odres, que era um pedaço de couro, faziam aquela tipo sacola de couro costurada e punham o vinho ali dentro. Isso não tem como ter uma conservação para dizer assim, põe ali que fica conservado. Tinha que existir uma técnica para conservar o vinho. E o que acontece? Se olharmos nas halahotes judaicas, no Talmud, eles fazem referência sobre o Yain Mevushal, que é eles pegavam o vinho ali, o vinho recém-colhido, assim que acabaram de pisar o vinho, pegava aquele suco da uva ali, ferviam até virar uma pasta bem densa. E essa pasta, eles pegavam, guardavam essa pasta, tinham vinho, faziam vinho dessa pasta, vinho doce o ano todo, dava para as crianças consumirem. Era uma forma de ter vinho, suco de uva, doce o ano todo, ou seja, vinho não fermentado. Temos também algumas técnicas que são usadas até hoje, que é a técnica de fazer vinho a partir das uvas passas. Isso também permitia aos judeus que tivessem vinho não fermentado, vinho doce, o ano todo. O ano todo. E tem algumas outras formas de conservação de vinho que vemos nos escritos ali do primeiro século, contemporâneos a Cristo. Lúcio Moderato, ele tem um apelido, eu esqueci o apelido, ele faz menção de tirar o suco, colocar acho que em água fria por um tempo, deixa, não sei se é uma semana, tira o suco da água fria, faz um outro processo, o suco de uva, e assim teriam suco de uva doce o ano todo. E nos escritos do primeiro século é dito que o melhor vinho é aquele vinho mais docinho, aquele vinho com o gosto do recém-colhido, porque à medida que o tempo ia passando, ele ia ficando meio amargo, puxando para o lado do vinagre, ele ia tipo, uma palavra que eu posso dizer, fermentando, mas no sentido de apodrecendo. Então, essa questão que o vinho bom é o vinho velho, isso é nos tempos de hoje, que tem métodos de conservação, métodos de armazenagem, recipiente igual vidro, a garrafa, a adega lá no escuro, sem luz solar, com a garrafa de vidro tal, uma rolha de cortiço tal. Isso são técnicas novas para conservação de vinho e para fazer o vinho velho ficar gostoso. Naquele tempo o melhor vinho era o vinho recém-colhido. Os escritos do primeiro século já nos mostram isso, que o melhor vinho é o vinho recém-colhido. E tendo isso em mente, que para a Páscoa eles tinham sim vinho sem fermento, é válido fazermos uma observação. Paulo fala claramente em Coríntios, na sua carta aos Coríntios, que o fermento é símbolo do pecado. O fermento, leveda toda a massa, ele é símbolo do pecado. O pão da Páscoa era um pão sem fermento. Tem algum sentido fazer um pão sem fermento na Páscoa e usar um vinho fermentado? Não faz o mínimo sentido. Se o pão tinha que ser sem fermento, por que o vinho tem que ser um vinho fermentado? Um vinho alcoólico?
Não sei se os irmãos conseguiram entender o raciocínio. E a ceia do Senhor, que veio para os cristãos como que a nossa Páscoa, é tão interessante, isso é uma curiosidade, é uma coisa muito interessante. Tanto lá em 1 Coríntios quanto lá em Mateus e Lucas, ao tratar da ceia do Senhor, ao tratar da Páscoa, eles não usam a palavra vinho em lugar nenhum lá no texto. Lá é dito beber do cálice e do fruto da videira, poterion o cálice e genematos tes ampelo, que é o fruto da vide. Lá não é dito vinho em local nenhum. Lá é dito, repito, cálice e fruto da videira. Isso é muito interessante notarmos isso. E o pessoal, às vezes, eu já vi alguém fazendo comentários sobre o texto de Coríntios. Irei ler aqui um pedacinho do texto de Coríntios, que é um texto muito complexo, é um texto bem complicado, mas o pessoal, às vezes, por esse versículo aqui, ó, o 21 do capítulo 11, porque ao comerdes cada um toma antecipado a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Eles querem pegar esse contexto e aplicar, não, a ceia, o pessoal estava embriagando na ceia porque o vinho era alcoólico. Isso é uma aplicação apressada e uma aplicação assim irresponsável. Por que eu digo isso, meus irmãos? Se observarmos o capítulo 10, o versículo 14 em diante, Paulo está tratando o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes te digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vemos aqui que Paulo está tratando um caso específico na igreja de Coríntios, no capítulo 10. Aí ele vem, fala aqui de comida sacrificada a ídolo, aí fala do uso de véu, aí ele fala desse texto na qual o pessoal, ao reunir para cear, pode ser entendido como para fazer uma janta, uma refeição, não propriamente a ceia do Senhor. Tem gente se embriagando, tem gente ficando com fome e tudo mais. Aí ele entra falando da ceia do Senhor, aí ele começa a falar da ceia do Senhor. E aí, ao falar da ceia do Senhor, que vai ali do capítulo 11, do versículo 23 ao 29, ele, no versículo 34, ele fala o seguinte: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando eu for ter convosco. Aqui é um contexto de repreensão. Paulo está corrigindo a igreja de Corinto, que era uma igreja altamente problemática, e ele diz que trataria as demais coisas quando ele fosse a Corinto. Não podemos pegar esse texto e falar, não, isso aí é uma aplicação irresponsável. E lá em 2 Coríntios 6,14, Paulo faz aquele paralelo na segunda carta a Coríntios, essa é a primeira, que o pessoal não pode entrar em julgo com Cristo e com o maligno, com o crente, com o incrédulo, com o santuário e com os ídolos. Paulo tem muito trabalho com esse povo de Coríntios. Isso aqui é um texto que Paulo está corrigindo o pessoal e não está apoiando. Essa questão de embriagar não pode ser associada, é um texto altamente complexo, falar que era na ceia que eles embriagavam. Algumas aplicações que temos visto hoje. Sendo que na ceia, biblicamente, não aparece a palavra vinho. Fruto da videira e o cálice do Senhor. Não tem a palavra vinho. E assim como na Páscoa tinha vinho sem fermento, na ceia provavelmente era vinho sem fermento. Uma outra passagem, uma passagem interessante, é a passagem lá de João capítulo 2, que é a passagem onde Cristo faz o seu primeiro milagre ali no casamento em Caná da Galileia,
Quando o vinho acaba, Cristo manda encher as talhas de pedra de água e transforma a água em vinho. Eu já vi pastores dizerem que Cristo transformou a água em vinho, e um vinho muito bom, um vinho alcoólico que o pessoal bebeu e falou: não, esse é bom, vinho curtido. Não tem nada disso, meus queridos irmãos. O que acontece? Como eu disse nos escritos até de Lúcio Moderato, o melhor vinho naquela época era o vinho recém-colhido, o vinho mais docinho que tinha. Porque eles não tinham técnicas de armazenamento, não tinham como armazenar assim com perfeição, geladinho, tal como nós temos geladeira. Então o vinho, quanto mais novo, mais original seria o seu sabor. E se você conseguisse manter esse vinho mais próximo do sabor original, digamos assim, ele era considerado um vinho bom. Não um vinho envelhecido que era o vinho bom. E ali, o que acontece? Cristo foi admirado por conseguir, naquele casamento, fazer um vinho com o gosto de um vinho recém-colhido, um vinho novo, um vinho sem fermento. Por isso ele foi elogiado. Não por fazer um vinho alcoólico, um vinho com teor alcoólico. E só lembrando que até mesmo as pessoas que bebiam vinho naquela época, vinho fermentado, diluíam em 3 partes, 2 ou 3 partes de água. Ninguém bebia o vinho fermentado, somente o vinho. Os que faziam isso eram considerados bárbaros e ficava uma coisa muito forte. Eles diluíam ele em água. E uma passagem interessante que vemos lá em Timóteo 3:3, Timóteo 1:7, Timóteo 3:8, Timóteo 2:3, Paulo aconselhando aos bispos, aconselhando aos diáconos, às mulheres idosas, para não serem dadas ao vinho, inclinadas ao vinho. Isso é um conselho interessante de notarmos. Mas o que me chama a atenção não é a falta de ênfase no assunto, e sim o texto ali de Timóteo 5, 20 e 23. 1 Timóteo 5, 20 ao 23. 1 Timóteo 5... 1 Timóteo 5, 20 ao 23, diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardastes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponha precipitadamente a mão, não te tornes cúmplice de pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui é um texto interessante que Paulo, quando ele vai falar com Timóteo para usar um pouco de vinho, o versículo anterior disso diz o seguinte: conserva-te a ti mesmo puro. Não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho. Aqui é uma questão interessante que a água do primeiro século ali não tinha como filtrar, não tinha como ter uma água potável muito boa. Eles usavam vinho na água para, não sei, fugiu a palavra certa, para esterilizar a água, matar as bactérias. Esse vinho era uma porção por 10. Em um exemplo aí, em 10 a 20 litros de água, colocava 1 litro de vinho para poder fazer essa esterilização. E também tem uma polêmica, um estudo e um debate grande sobre isso, que alguns falam que esse vinho deveria ser vinho fermentado, vinho alcoólico. Outros já dizem que esse vinho deveria ser vinho não fermentado, porque o vinho, o suco de uva, ele tem um efeito antioxidante. E esse efeito antioxidante é que limpava a água. Aí já tem essa discussão se o vinho era fermentado ou não. Mas aqui é diluir um pouco para esterilizar a água. Não beber vinho, beber no vinho, né, meus irmãos? E isso é interessante notarmos. E uma coisa, meus queridos irmãos, que temos que ter em mente: muita gente tem feito hoje um uso assim, eu acredito que irresponsável, da palavra de Deus para se referir a esse assunto tão delicado. Veja bem, alguns citam alguns textos como esse aqui, Salmo 104, do 14 em diante, diz assim, que Deus
abençoa o povo, fazeis crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem e o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Aí o pessoal tá vendo? É o vinho que alegra o coração do homem, é o vinho alcoólico e tal. Já começa a fazer uma aplicação precipitada. Veja bem, se entendermos que esse vinho, esse alegrar o coração do homem não está em um texto poético e sim falando que é o álcool que alegra o coração do homem, temos que entender que o azeite também dá brilho ao rosto do homem. Aqui é um texto poético. O vinho alegra o coração, o azeite dá brilho ao rosto do homem, é falando das bênçãos que Deus dá para Israel. Quando Deus fala, acho que Provérbios 3, que Deus encherá os lagares de vinho, Deus não está dizendo que encherá os lagares de vinho fermentado, e sim de vinho novo. Tinha o vinho não fermentado, o vinho novo e o vinho velho. Encherei os lagares de vinho, de suco de uva. Não quer dizer que seja vinho fermentado. Isso aí é um pouco, como que eu posso dizer, é um pouco precipitado a pessoa falar, não, Deus vai encher o lagar de vinho, mas ali tem que ser vinho alcoólico, vinho fermentado. Eu acho que é uma aplicação muito errônea da parte de alguns pregadores fazerem isso. Em Números 28, 7, fala do dízimo do vinho, que eles iam devolver o dízimo, se fosse longe, vendia tudo, chegava lá, comprava vinho, comprava bebida forte, carneiro e tomava tudo na presença do Senhor. É um texto interessante. Deus manda beber vinho e bebida forte na presença dele. Só que uma coisa é válido notar, que beber vinho na presença de Deus, alegrando a presença de Deus e até bebida forte, é um ato específico de respeito. E Deus, muitas das vezes no Antigo Testamento, não somente com relação ao vinho, tolerou algumas atitudes do povo de Israel. Um exemplo, Deus no Antigo Testamento tolerou a poligamia, o homem ter mais de uma mulher. No Novo Testamento que ele veio normatizando até normatizar isso. O homem ter mais de uma mulher é uma perversão da natureza humana. Não é uma coisa que Deus aprova, mas ele tolerou. Assim como o mau hábito adquirido dos povos da circunvizinhança, uma questão cultural que veio desde o Egito, Deus tolerou o uso de bebida alcoólica, mas nunca aprovou. Assim, eu digo, como a poligamia. E eu vejo esse texto como a poligamia, uma coisa tolerada por Deus e não aprovada. E outro texto também, que é um texto muito polêmico e muito usado para dizer que Deus aprova o consumo de bebida. Eu acho que é até o texto mais difícil de se explicar, mas iremos explicar ele aqui hoje. É o texto de Isaías 25, versículo 6. Versículo 6, Isaías 25, 6, diz assim: O Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinho velho, pratos gordos, com tutano e vinho velho bem clarificado. Veja bem, meus irmãos, vinho velho é repetido aqui 2 vezes, pratos gordurosos. É o banquete que o Senhor Deus nos dará naquele dia, no último dia, na questão aqui do fim de tudo, no novo céu e na nova terra, um banquete que Deus dará. E aqui fala que ele dará vinho velho, carnes gordurosas, vinho velho, e é dito aqui bem clarificado. Temos que entender que é o seguinte, aqui aparece a palavra shemarim, que é um plural, ele é usado em 4 outros textos da Bíblia. Ele se refere diretamente mais à borra de vinho, não ao vinho em si, à borra do vinho. Só que pode ser entendido como o vinho velho, o vinho fermentado. E eu quero entender como o vinho velho, o vinho fermentado. Só que ao ler esse texto, as pessoas não percebem o seguinte: vinho velho bem clarificado. A palavra que foi traduzida aqui por bem clarificado, aqui é um particípio pual, que é o seguinte, é o particípio zakak. Essa palavra ela é usada no contexto de a pessoa que purifica a prata, que purifica o ouro, que Deus vai purificar o povo de Israel, igual o ourives, né? Purifica a prata, purifica o ouro. E esse particípio no pual, vou tentar dar um exemplo aqui para vocês entenderem, quando fala que Zedequias quebrou o verbo quebrar. O verbo quebrar. Se você pegar o verbo quebrar
quando Zedequias despedaçou a serpente de bronze, é o mesmo verbo quebrar, só que ele está em um dos 7 troncos verbais do hebraico, que é o tronco piel. Esse tronco é o tronco passivo do intensivo. Aí esse quebrar se torna despedaçar, destruir. É o mais potente que a palavra pode escrever para a ação. É destruir, despedaçar, esmiuçar. O verbo quebrar tem esse sentido no tronco piel. E aqui é o tronco pual, que é o passivo do intensivo. A mesma função, porém aqui é passivo, está sofrendo ação, mas é do intensivo. Esse vinho vai ser clarificado, purificado, refinado, coado, que é o significado desse verbo, no mais intenso que a palavra pode descrever, ou seja, não será um vinho comum alcoólico, será um vinho refinado, coado, purificado. Esse particípio torna esse vinho um vinho purificado por Deus, um vinho coado, refinado por Deus, e não um vinho alcoólico, embora a palavra signifique um vinho velho. Não sei se ficou claro para os irmãos. Isso aqui não pode nunca ser entendido como um vinho fermentado alcoólico, é um vinho purificado por Deus. Dando sequência, meus irmãos, vamos lá. Eu quero dar uma analisada nos manuscritos do Mar Morto aqui, uma edição até bem antiga, tem que comprar uma edição mais atualizada, que é por Geza Vermes. Olha como o povo ali da comunidade de Qumran entendia quanto ao uso de vinho. Irei ler algumas passagens. Diz assim: a comunidade de Qumran, que alguns entendem que é a comunidade dos essênios, outro é dito aqui os filhos de Zadok, mas era uma comunidade que se afastou da liderança de Israel, dos fariseus ali, e viveram isolados para manterem a santidade. Olha como eles se referem ao uso de vinho. Diz assim: ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o vinho novo e o azeite, que lhe dava a prata e o ouro em profusão que eles usaram para Baal. Diz novamente: porque isso retomarei o meu trigo ao seu tempo e o meu vinho na sua estação. Retirarei a minha lã e o meu linho e tal. Isso é um comentário que foi achado lá na Caverna 4Q, 166, 167, sobre o livro de Oséias. Falando vinho, eles se referem a vinho novo. Vinho novo, eles deixam bem claro, isso é bem claro nos escritos dos povos de Qumran. Irei ler mais uma citação aqui. Diz assim: depois, esse aqui, meus queridos irmãos, é o manuscrito do templo, é o manuscrito mais longo que foi encontrado nas cavernas de Qumran, na caverna 11, ele é o manuscrito 11Q19. Diz assim, ele tinha 8,5 metros de comprimento, esse manuscrito do templo. Nesse manuscrito é dito isso: depois deles, o povo inteiro, desde o grande ao pequeno, começará a beber vinho novo. Não comerão nenhuma uva das vinhas que não esteja madura, pois neste dia eles farão expiação pelo tirosh. Tirosh é o vinho novo, o vinho recém-colhido, o suco de uva, ou seja, o vinho cerimonial, que provavelmente era o vinho usado na Páscoa, um vinho puríssimo, sem fermento nenhum. Mais uma passagem deles aqui, meus queridos irmãos. O preceito da comunidade, outro manuscrito, 1QS, diz assim: e quando a mesa estiver preparada para a refeição e o vinho novo para beber, o sacerdote será o primeiro a estender sua mão para abençoar as primícias do pão e do vinho. Vinho novo novamente, eles deixavam bem claro essa questão do vinho novo. E o comentarista, que fez o livro Geza Vermes, fazendo um resumo dos manuscritos e da vida do povo da comunidade de Qumran, olha que interessante o que ele nos diz aqui. A respeito da alimentação, pouco se depreende do preceito da comunidade, somente que quando a mesa estava preparada para comer e o vinho novo para beber, o sacerdote era o primeiro a abençoar a comida e a bebida. Sua ação seria imitada pelos outros, uma dedução também apoiada pelo o preceito do messianismo, onde tal refeição é descrita presidida por 2 messias. Há alguma dúvida com relação ao significado de vinho novo, mas parece que no uso dessas expressões, os manuscritos, à exceção do manuscrito do templo, 2 palavras hebraicas para vinho, tirosh e yain. A última tem conotação pejorativa. Muito provavelmente, quase certo, o vinho bebido pela seita
o vinho bebido pela seita, a bebida da congregação, era o vinho, o tirosh, o vinho sem álcool. Isso é um comentário acadêmico, é claro, mas ele deixa claro aqui que, muito provavelmente, o tirosh era o vinho usado pela seita, não o vinho alcoólico. Eles se referiam ao inhaim como um sentido pejorativo. Lucas 7,33 diz assim, falando de João Batista, eles querem dizer que Jesus bebia vinho se apoiando nesse texto. Diz assim, pois veio João Batista, Lucas 7,33, pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entendem esse texto como Cristo era um bebedor de vinho, bebia vinho socialmente, seja como for vinho fermentado. Interessante que aqui é dito que João Batista não bebia vinho e nem comia pão, e eles diziam que ele tinha demônio. E vem Cristo bebendo vinho e comendo, e eles dizem que ele é um bebedor e um glutão. Isso aqui não está dizendo que Cristo era um bebedor de vinho alcoólico, como muitos querem aplicar, vinho fermentado. Isso é uma aplicação da mente da pessoa, e é uma aplicação, ao meu ver, precipitada. Tendo em mente que eles tinham vinho fermentado e vinho não fermentado, por que nesse texto aqui tem que ser vinho fermentado? É interessante notarmos isso. E as conclusões daqui em diante eu acredito que serão muito interessantes. Vamos lá, meus queridos. João Batista, temos que analisar a vida de João Batista à luz de Números capítulo 6, que é o voto do nazireado, nazireu. Diz assim, Números 6, 1 a 14. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, a abster-se de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragem de uva, nem comerá uva fresca nem seca. Todos os dias de seu nazireado não comerás coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até a casca. O nazireu, que era uma pessoa consagrada a Deus, não podia nem chupar uva seca, uva fresca, de jeito nenhum. Quem dirá vinho, não podia beber vinho, nada derivado da uva, nada. Por que uma pessoa que era consagrada a Deus não podia beber nada disso? Não existe aqui uma relação íntima com santidade e não uso de bebida alcoólica, não fermentada? Eu vejo uma clara relação aqui entre santidade e o não uso da bebida alcoólica, do vinho fermentado. Por que temos que aplicar aquele outro texto como Cristo bebendo um vinho fermentado, um vinho alcoólico? Cristo não era nazireu, mas ele conhecia o Antigo Testamento, ele é autor do Antigo Testamento. Vamos ler mais um texto aqui, que eu acho que é o melhor texto para se entender essa relação, e foi um ponto principal da Reforma Protestante. Diz assim, 1 de Pedro 2,9, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Nós somos sacerdotes de Deus. Isso foi um ponto da Reforma Protestante. E é válido notar, olha o princípio que Deus tinha para os sacerdotes, tendo em mente que nós somos hoje sacerdócio de Deus. Levítico 10, 8 em diante. Falou também o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vós e vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Ou seja, uma linguagem muito forte. Deus falando que os sacerdotes não poderiam beber nem vinho nem bebida forte quando fossem entrar na congregação, e para fazerem diferença entre o limpo e o imundo, entre o santo e o profano. Ou seja, o que é santo, o que é santidade? O não consumo de bebida alcoólica. O que é, nesse contexto aqui, profano? O consumo de bebida alcoólica. Eu acho esse texto um texto muito forte, tendo em mente que nós somos o sacerdócio de Cristo hoje sobre a terra. E eu vejo aqui uma clara evidência para o não uso da bebida alcoólica, embora muitos pensem ao contrário. Eu aconselho a vocês, meus queridos irmãos,
façam, para finalizarmos esse vídeo, façam um estudo das Sagradas Escrituras, analisem todos os textos, peça a orientação daquele que guiou os apóstolos e profetas a escreverem as Sagradas Escrituras, se baseiem nas Sagradas Escrituras e tenham uma comunhão íntima com o Espírito Santo para que ele lhes mostre a verdade e lhe dê mais luz sobre esse assunto. Eu entendo que a Bíblia é contra o uso de bebida alcoólica, a Igreja Adventista também entende que a Bíblia é contra o uso de bebida alcoólica, e eu gostaria de deixar uma dica para vocês. Se vocês me conhecessem antes de eu me tornar cristão, vocês seriam contra o uso e a comercialização de bebida alcoólica. A bebida alcoólica não traz benefício nenhum. Um dia um amigo assembleiano me disse uma coisa e eu fiquei com isso na mente. Ele falou o seguinte, que 99% dos contextos que a Bíblia traz falando referente à bebida são contextos de coisas ruins, contextos negativos, ou seja, Davi matando Urias, Noé se embriagando, saindo nu e seu filho vendo ele nu, as filhas de Ló embriagando Ló. Não tem nenhum contexto, tanto bíblico quanto fora da Bíblia, que a bebida está inserida em um contexto bom. Quantas coisas a bebida já fez, quantos casais a bebida já destruiu, quantos males a bebida já trouxe sobre essa terra, sem contar os males de saúde que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem vários dados aí que a bebida influencia no câncer, que não há níveis seguros para se beber álcool, que o álcool no organismo aumenta o pH do sangue e torna o ambiente propício a pessoa a dar um câncer. Não tem benefício nenhum o consumo de álcool, de bebida alcoólica. E uma coisa interessante, que nenhum alcoólatra que está hoje tratando da bebida, está frequentando o AA, começou bebendo uma caixa de cerveja, de uísque. Nenhum alcoólatra começou bebendo uma caixa. Ele começou tomando uma dose, tomando uma taça, tomando um copo, uma latinha, e foi se deixando vencer pela bebida. E muitos cristãos que pregam a moderação, eu pergunto para vocês, para que façam uma análise de si mesmo. Quem que mesmo cristão e faz uso de bebida nunca excedeu o limite da embriaguez? A gente pensar, eu vou ver que eu estou alterado, eu vou parar. Não temos esse controle. Se estivermos com o estômago vazio, o efeito é mais forte, ficaremos mais, digamos, tonto mais rápido. Se tivermos com a barriga cheia, o efeito demora mais. Não tem como avaliarmos o que é moderação. E eu falo com você, reflita, você mesmo sendo cristão, você que bebe, você já perdeu o controle sim desse ponto que você tem e entende como moderação. Por isso, meus queridos irmãos, analise esse vídeo com carinho, analise esse vídeo como incentivo para que vocês estudem as Sagradas Escrituras e estudem sobre o assunto e pensem. Cristo abriu mão da vida dele na cruz do Calvário para nos dar o direito da salvação, para pagar pelos seus e pelos meus pecados. Será que não convém eu e você abrirmos mão de uma bebida alcoólica para servirmos a Cristo com excelência? Isso é válido pensarmos. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que esse vídeo sirva para ser uma influência do bem, não para ficar criando rixas, brigas dentro da internet e tal. Esse é o meu posicionamento, não sou dono da verdade, mas o entendimento que eu tenho sobre bebida é esse que vos apresentei. Agradeço a vocês pela atenção e que o Espírito Santo de Deus vos conduza e me conduza em toda a verdade, e que possamos estar sempre unidos e ligados pela palavra de Deus, pelo Santo Espírito, aguardando a bendita esperança e a vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Desejo a vocês uma boa noite e fiquem em paz na graça de Cristo.